Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Escola Clássica. Estamos num período de homenagem a Virgílio. Então, eu vou ler aqui, na verdade, os versos, nós chamamos os versos resolvidos, ou pelo menos o conteúdo dos versos resolvidos da Eneida, tá? O poema máximo de Virgílio, em que ele conta sobre as origens da construção de Roma, tá? As origens de Roma, quando Enéas, então saído das plagas de Troia, vem até a Itália e lá constitui um novo reino, que seria já então o reino troiano, a partir da sua estirpe troiana, e lá constrói então essa civilização italiana. Na verdade já existia, então já havia lá os primeiros italianos, já estavam lá, então os aborígenes, como nós vamos aprender aqui, de origo, aborígene, tá? Então origo é uma palavra feminina, nós vamos ter origine no ablativo, aborigine, e nós vamos ter esse nome, aborígene. Aborígenes, aborígeno, nós sempre vamos falar aqui no caso no plural esta palavra, aborígenes. E eu vou ler então esses versos resolvidos que estão aqui no livro Roma Eterna. Nós temos esse livro que é a continuação do Família Romana e nos traz belas informações, nos dá aqui um modo de estudar o conteúdo da Eneida, o conteúdo de outros autores clássicos, antes mesmo de lermos os livros, já sabemos então um bom vocabulário para estudá-los, certo? E é claro, ele tem exercícios, é um livro com exercícios, é um livro com muitas anotações na margem e tem essas indicações para que nós possamos treinar esses vocábulos na medida em que nós lemos. Então, eu vou fazer aqui uma leitura para vocês em que vocês possam também aprender algumas palavras novas, mesmo quem está começando do zero a língua latina, e entender esse conteúdo. E vou fazer um parágrafo apenas, deixar outros parágrafos para próximos vídeos. Aborígenes ex Vergilii, então o título é Troia capta. Então, Troia pega, né? Troia capta. Capta a Gretes, né? Pelos gregos. Troia capta. Ex Vergilii Eneidis, libro segundo. Então, aqui vem do segundo livro, tá? Do segundo, que nós temos hoje um livro gigante com capítulos, né? Então seria o segundo capítulo da Eneida. Solutis versibus, com os versos resolvidos. Aborígenes, então os aborígenes, tá? Aqueles primeiros, esse é o título do texto aqui que nós vamos ler, né? Então nós temos o título do capítulo do livro aqui, Troia capta, e depois o título do texto, Aborígenes. Italiae incolae, então nós temos esta palavra incola, ou seja, habitante, significa habitante, e aqui está no plural, incolae, incola, incolae, ou incolae na pronúncia eclesiástica. Italiae incolae primi aborígenes fuerunt. Então ele está dizendo aqui que os aborígenes, está assim em maiúsculo, né? Está aqui assim, aborígenes, tá? Aborígenes, maiúsculo, assim. E está dizendo Italiae, ou seja, da Itália, ou na Itália. Italiae incolae, os primeiros habitantes da Itália, Italiae incolae, primi aborígenes fuerunt. Verbo fuerunt no pretérito perfeito. Quorum, dos quais, quorum rex Saturnus. Saturnus tanta justitia fuisse dicitur.
E olha só, quorum rex Saturnus tanta justitia fuisse dicitur, ut nec serviret quisquam sub illo, nequisquam suum proprium haberet. Então ele está dizendo que o primeiro rei foi Saturno, o primeiro rei da Itália, tá? Ou desses aborígenes. O primeiro rei foi o próprio Saturno, o próprio deus Saturno, o próprio Titã. Tanta justitia fuisse, e que ele teria sido, se diz ou é dito sobre ele que dicitur, aqui está na voz passiva, então de dicere, nós dizemos assim, dicitur, tá? Dicere aqui o infinitivo, e aqui eu tenho a voz passiva, né? Aqui eu tenho o indicativo e passiva voce, tá? Dicitur, dicitur, que é a voz passiva. É dito o quê? Saturnus tanta justitia, então justitia, tá? Nós vamos ter aqui, então, esse ablativo seria seria quase um ablativo instrumental. Tanta justitia fuisse, então que foi de tanta justiça, que foi um reino de tanta justiça, ou que com tanta justiça foi rei. Este rei que foi com tanta justiça, e eu não preciso usar preposições, não preciso dizer com tanta justitia, não posso usar, na verdade, a preposição, porque senão perde o sentido. Tanta justitia fuisse, ut nec serviret quisquam, de tal modo que não servisse, então servire, aqui nós vamos ter o subjuntivo, tá? Nós vamos ter o subjuntivo imperfeito, serviret quisquam, sub illo, tá? Então ninguém, de tal modo que ninguém, quisquam, nec quisquam vai dar ninguém, né? Então quisquam é qualquer um, nem qualquer um, ou ninguém. Que ninguém servisse abaixo dele, sub illo, nec quidquam suum proprium habere. Tá? Então, sob o seu reinado, ninguém serviu a outras pessoas, ninguém serviu à sociedade, ninguém serviu de modo servil, ou seja, como escravo, e também não possuía nada seu, ou seja, tudo era de todo mundo. O que isso lhes parece? Sed omnia, tudo, omnia, então, omnium é todo, tá? Mas aqui nós temos omnia, ou seja, todas. Tá? Sed omnia, todas as coisas, tudo, omnia communia omnibus essent. Então, de que todas as coisas fossem comuns a todos. Ou seja, tudo que havia no reinado de Saturno era de todo mundo. Omnia communia. E aí nós temos, né, de communis, nós vamos ter este communia aqui. Tá? Communia. Omnia communia omnibus essent. De tal modo que tudo fosse comum a todos. É realmente uma ideia aqui de reinado utópico, reinado desses primórdios da Itália. Ob memoriam ilius etatis aure. Então, como memória, então por conta da memória dessa idade, essa idade áurea, então, memória dessa idade áurea, aqui está tudo assim no genitivo, né? Aetatis, nós vamos ter assim. Tatis aureae, aure, tá? Tatis aureae, e ele ainda coloca assim, que vocatur,
vocatur, assim, chamada a idade, né? Assim, chamada. Tá? Etatis aurea vocatur, mos. O que é mos? Mos é costume. Costume, de onde vem o plural mores. Se nós temos o adjetivo moral, moralis, então vem de mos, de costume, tá? Moral, filosofia dos bons costumes, por exemplo. Ou dos maus costumes. Mos Romanorum, o costume dos romanos, mos Romanorum est ut mense decembri, que no mês de dezembro, olha que interessante a festa que nós temos aqui, o memoriam ilius, então por conta da memória desta idade áurea, o memoriam ilius etatis aureae vocatur, mos Romanorum est ut mense decembri, então que no mês de dezembro, diebus festis, durante os dias de festas, os dias festivos, diebus festis, quidicuntur Saturnalia, então são chamados assim, esses dias em dezembro, a Saturnalia, ou seja, que rememora esse tempo, tá? Saturnalia, tá? Saturnalia. Quidicuntur Saturnalia, então são os dias que são chamados assim, dicuntur, novamente aqui no plural na voz passiva. Serve, os escravos, serve in conviviis, os escravos nos convívios, cum dominis, com os seus senhores, cum dominis discumbant. Então, discumbare, nesse caso aqui, ou cumbare, seria ocupare, né? Ou acumbere, seria deitar-se para comer. Os romanos deitavam-se mais ou menos assim, né? Então, havia aqui vamos pensar aqui, uma senhora romana aqui, deitada com seus cabelos. Vou fazer melhor aqui. Tá? Então, aqui, com o seu braço, certo? Deitada, com o outro braço escorando o corpo, que os cabelos, vamos pensar assim, é só um esboço, tá? Então, com o outro braço aqui escorando o seu corpo, o vestido aqui, deitavam-se em blocos de concreto nas suas casas, tá? E comiam assim, comiam aqui com uma certa fartura, né? Então, tinham lá um bloco no centro e tinham mais ou menos os três no seu triclínio. Tinham uns 3 blocos desse aqui que as pessoas poderiam comer deitadas, tá? Então, elas poderiam comer deitadas. E aqui tem esse sentido discumbant, aqui. Então, eles, que vem do verbo também, do seu sinônimo acumbere, tá? Que é justamente deitar-se para comer, para ceiar juntos. E eles faziam isso, né? Os senhores faziam isso até mesmo com seus escravos. Então, comiam todos juntos. Serve in convivis cum dominis discumbam. Certo? É isso, então, que nós temos durante a Saturnalia. Aqui dito desse modo, esta festa que rememora esse tempo áureo de Saturno. Tá? Então, guardem bem isso. Quem Saturno... Vamos lá, algumas perguntas para que vocês fixem isso, tá? Quem Saturno governava? Quais pessoas Saturno governava? Os aborígenes. Tá? Os aborígenes. Tá? Qual é o nome da festa que comemora esse tempo? E por que esse tempo é áureo? Bom, era Saturnália e comemorava um tempo áureo porque ninguém tinha posses ou servia como escravo naquela época. Então, há uma certa simulação disso durante a festa.
é um tempo utópico, por isso também chamado áureo. E nós vamos ter esses tempos áureos, tanto na mitologia grega quanto latina, em vários momentos, né? Até mesmo na Idade de Ouro. Isso aqui está relacionado à Idade de Ouro, que nós vamos ver em Hesíodo também. Certo? Muito obrigado e nós continuamos no próximo vídeo a gravação deste texto, Aborígenes, tá? Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e interajam aí. A Escola Clássica agradece.